Shalom Adonai, meus irmãos! Neste vídeo eu quero compartilhar com você mais uma mensagem para a edificação da Igreja de Cristo. E desde já, eu já peço para você poder permanecer até o final do vídeo. Então, vamos para o estudo. Sejam muito bem-vindos ao canal Anunciando o Verbo Vivo. Irmãos, toda correção no presente, no primeiro momento, não nos traz um gosto muito agradável, e sim amargo. Mas depois, nos traz um fruto pacífico, um fruto de justiça, por todos aqueles que por ela são exercitados. Ora, é para o nosso aproveitamento que o Senhor nos corrige e também nos disciplina. Nós vamos meditar um pouco em Provérbios, tá bom? Nós vamos ler Provérbios 3, do verso 11 e 12, que vai dizer assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então Salomão estava aqui como um pai espiritual, né? E olha qual é a instrução aqui do Espírito, dizendo: Filho meu, não menospreze a disciplina e a correção, quando pelo Senhor é castigado. Então, todos nós que o Senhor nos recebeu como filhos, todos nós devemos nos sujeitar a essa disciplina quando nós estivermos andando por um caminho que não é bom. Então, seja pela própria Escritura, quando estivermos meditando, ou seja por alguém da igreja, né, que pode chegar até a nossa correção, pode nos admoestar com palavras. Então, nós vamos ver também em Hebreus, o escritor de Hebreus pegou este trecho e deu uma ampliada nele, né, no Novo Testamento. Então vamos ler Hebreus 12, do 4 ao 8. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? O verso 8, prestem atenção. Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então podemos perceber que para nós não menosprezarmos a correção que vem do Senhor, quando por ele nós somos reprovados. E essa reprovação seria as nossas más obras, andarmos em pecados, correto? Então, se nós andarmos em desagrado com o Senhor, pecando, e ainda assim não se arrependendo, nós nos tornamos bastardos e não filhos. Então, todo filho verdadeiro, ele sujeita à correção que vem do seu pai. E nós também não nos sujeitaríamos ao verdadeiro pai? Então, nós vamos ler aqui Tiago, capítulo 4, do verso 8 ao 10, que vai nos mostrar um modelo com que a igreja lá do tempo de Tiago estava se portando e como os apóstolos estavam presentes para repreender os desobedientes. Verso 8: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, ou seja, mente dupla, um coração duvidoso,
que fica inconstante, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então Tiago estava exortando aqueles insubordinados, aqueles que estavam, ao invés de estar se humilhando e chorando por causa das suas misérias, estavam se alegrando, estavam rindo, quando teriam que se lamentar e chorar diante de Deus. Quando teriam que se humilhar, quando teriam que se abater com o espírito quebrantado, estavam alegrando, estavam rindo à toa. Entendeu? Então, o apóstolo percebeu isso e instruiu a eles, né? Em vez de você estar se humilhando diante de Deus, vocês estão se alegrando e nisso cometendo pecados. Diz, né? O apóstolo diz para eles limparem as mãos. Estavam chamando eles de pecadores. Nós vamos entender o porquê no contexto logo acima, no verso 1 ao 4, que vai dizer assim. Olha o contexto. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Verso 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar. Irmãos, esse matais aqui é no sentido de fazer guerra uns contra os outros, uns fazendo mal uns para os outros. Se você odeia o seu próximo, se você odeia o seu irmão, é como você se tornasse também um assassino, você odeia ele. É nesse sentido aqui, tá? Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então Tiago aqui não poupou palavras para repreender a igreja, esta igreja que ele cuidava. Ele não poupou palavra alguma. É até dura essas exortações aqui, não é? Mas olha o que ele via. Ele pergunta, de onde vem a guerra que há entre vocês? Né? De onde vem essa guerra, essa luta, essa batalha entre irmãos e irmãos? Ele chega a dizer que vocês pedem, mas pedem mal. Pedem só para gastar nos deleites, na vida esplêndida, numa vida luxuosa, né? Ou luxúrias também. E não só isso. Ele chegou ao ponto de dizer, né, que estavam agindo com infidelidade, porque todo aquele que constitui amizade com o mundo torna-se inimigo de Deus, né? Fica em inimizade contra Deus. Então, antes de lermos o capítulo 3 de Apocalipse, eu quero só fazer um resumo que no capítulo 2 e no capítulo 3 é onde o Senhor Jesus vai tratar das 7 igrejas. E lá nós podemos ver que dentre as 7 igrejas, 5 igrejas estão reprovadas diante do Senhor, estão caídas, e 2 estão de pé. Eu quero dizer que 7 na Escritura não significa só perfeição, significa também um número de plenitude. Então aquelas 7 igrejas são a plenitude do povo de Deus, não só nas eras, né, no decorrer dos anos, mas também, muito mais também, para nos revelar o contexto do povo de Deus nos últimos dias. Então, nós vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 22, no verso 14 ao 22, que ele vai repreender a igreja de Laodiceia.
nós vamos perceber mais ou menos, vocês vão perceber que, como era o contexto daquela época, vocês vão entender que não é muito diferente do contexto de hoje. É até pior, entendeu? Então, verso 14 diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Irmãos, o princípio aqui da criação de Deus, quando se fala do Senhor, é a causa, né? É a causa ativa na criação de Deus. Não que ele foi criado, vamos dizer assim, né? Ele era a causa ativa porque pelo que foi feito os céus e a terra, a causa ativa. Ele que foi a origem da criação dos céus e da terra. Entendeu? Só um parênteses aqui. Então, verso 15. Conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, presta atenção, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ao Senhor Jesus falando: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O verso 19 foi aqui é o Senhor Jesus dizendo, mas nós já lemos esse texto em Provérbios 3, que o Senhor que estava repreendendo, não menospreze a correção do Senhor quando por ele é reprovado. E aqui nós entendemos que quem falava lá também era o Filho, quem falava lá também era Cristo. Então, verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao prêmio, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então este contexto aqui acontece também em nossos dias, e muito pior, porque nós vemos uma igreja soberba, uma igreja arrogante, que se diz rica, que se diz abastada, né? Que não precisa de mais nada. Mas Jesus diz que você é infeliz, você é pobre, miserável, você precisa comprar ouro refinado pelo fogo dele, você precisa comprar vestiduras brancas para andar com ele e não seja manifestada a sua nudez. Então este contexto ele não está muito distante do nosso, né? Como eu disse, é até pior por causa da igreja, da soberba da igreja, né? Da arrogância. Estou falando de um modo geral e não citando denominações, mas de um modo geral, porque o que foi dito aqui para Laodiceia, que é a sétima, é o último castiçal, lembra? No capítulo 1, Jesus aparece no meio dos 7 candeeiros. E os 7 candeeiros seria aquela menorá que estava lá no tabernáculo, lá no deserto, o tabernáculo do testemunho, né? Que Moisés erigiu. Então, esta menorá, estes 7 candeeiros, formam a plenitude da igreja, a plenitude do povo de Deus. Então, 5 delas totalmente reprovadas pelo Senhor. Somente 2 estavam e estarão de pé lá no tempo do fim. Então essas repreensões servem para nós ficarmos espertos, né? Para que no dia de Cristo não nos seja manifestada a nossa nudez. Lembra, a nudez tem a ver com pecado, por causa que a primeira vez que isso aparece na Escritura foi quando Adão e Eva eles desobedeceram o mandamento do Senhor
né? Uma ordem direta, um mandamento direto do Senhor. E a primeira reação que aconteceu é eles perceberem que estavam nus. Então, quando aparece na Escritura que não seja manifestada a tua nudez, é que você está em pecados. Correto? Então, eu vou ler mais um verso aqui. Hebreus 12, o verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Correto? Sem santificação ninguém verá a Deus. Então, nós, né, para nós não nos deixarmos levar pelos pecados, pelas nossas concupiscências, pelas nossas vontades, nós devemos aceitar a repreensão do Senhor, seja ela pela Escritura, quando estivermos meditando e o Espírito Santo falar com nós, para nós endireitarmos nossos passos, ou seja também por algum membro da igreja. Então é isso, irmãos. Espero que vocês possam ter gostado deste estudo, que vocês possam receber essa palavra em nome do Senhor Jesus e que também vocês possam fazer o que for preciso para o crescimento deste canal. Se vocês puderem se inscrever no canal, deixa o gostei e compartilhem também o vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Então até o próximo estudo e Shalom!